Glória a Deus, bom dia, amados, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Quantos ainda estão tomando banho? Digam amém. Eu sei que tem uns que pulam, hein? Hã? Às vezes chega a informação assim de que uns pularam, assim, deram, sabe? Deram carioca no... Deus é bom. Estamos quase europeus já, né? Os europeus, eles têm uma dinâmica diferente, né? Só no perfume, só no perfume. Bom, se você está aqui pela primeira vez, que essa casa se torne um lar para você, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? Você que nos visita, está conosco, muito bom tê-los aqui, bom demais. Eu estou bastante empolgado, amados, com o que Deus está fazendo tanta coisa linda, né? E eu quero louvar a Deus por isso, tantas coisas acontecendo e às vezes eu fico olhando para a igreja assim, e eu trago sempre a minha perspectiva de visão mais próximo da palavra possível. Porque todas as vezes que nós olhamos somente com olhos humanos, nós limitamos o que Deus está fazendo. Às vezes eu vejo algumas pequenas semeaduras assim acontecendo e eu fico olhando para o futuro dessas sementes germinadas e frutificando já. Eu acho que isso é o mais lindo do reino. O evangelho nas nossas vidas é nós olharmos para aquilo que Deus vê. Há quem diz que os maiores sonhadores são aqueles que sonham de olhos abertos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então a igreja é linda, é o corpo de Cristo. Hoje nós vamos participar da ceia, ter um tempo juntos e eu fico muito feliz em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Na verdade, eu estou muito motivado com a igreja, muito motivado com os nossos dias, muito motivado com aquilo que Deus está movendo, coisas que nós não percebemos ainda, mas elas vão acontecendo a seu tempo. Então eu queria te motivar também, queria que você pudesse abrir os seus olhos espirituais. Peça a Deus, querido, querida, peça a Deus. Às vezes você está meio para baixo, meio desanimada, meio desanimado, né? Igual eu falei há pouco, né? Quando você não quer tomar banho, você fica meio desanimadão assim, né? Encara, tira a roupa e vai para o chuveiro. Encara de verdade o que Deus tem para você. Não existe nada melhor e nada maior do que a graça de Deus sobre a vida de um ser humano. É o Espírito de Deus nos habitando, fazendo conosco aquilo que homem nenhum pode fazer, mulher nenhum pode fazer, dinheiro não compra, o status não dá. Nós podemos angariar muitas coisas na vida, você sabia disso, né? Mas o mais importante é aquilo que você faz para a eternidade. Sabia que quando você chegar lá naquele grande dia, Deus não vai perguntar quantas construções você levantou na terra, quantos carros você teve. Deus não vai perguntar nada dessas coisas. Mas a Bíblia diz que Ele dará a você uma coroa que lhe pertence. E nessa coroa terão muitas pedrinhas preciosas. E cada uma dessas pedrinhas são vidas que você levou para Jesus, que você discipulou, que você amou incondicionalmente, que você trabalhou com elas, que você perdeu às vezes até noite de sono por conta delas. Deixou de assistir o seu final de competição que você tanto esperou. Vou assistir a final da Champions League, vou assistir o final do basquete, né? Nós estávamos com as finais do basquete esses dias, né? E às vezes você deixa de um programa que você tanto ama para poder se dedicar a alguém. Isso é igreja, queridos. É quando nós entendemos o que Deus está fazendo além daquilo que nós desejamos, porque a gente só deseja algo para si. Artigo de luxo, hein? Você encontrar nos nossos dias alguém que pensa no outro de maneira genuína. Não que você não pense, mas de maneira genuína. É quando você está disposto a dar sem receber. Quando você está disposto a se entregar sem que outros te entreguem. Jesus foi na cruz em favor da sua vida, em favor da minha vida, mesmo sabendo que nós não tínhamos nada a oferecer, a não ser os nossos pecados, que Ele teve que levar sobre si, e por conta dele foi flagelado. Por conta deles, Ele foi açoitado, humilhado, envergonhado, cuspido. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça do seu Senhor, por conta da sua vida. Você não tinha nada para oferecer, eu não tinha nada.
Então, quando eu olho para a igreja, amados, eu fico assim, sabe por quê? Porque é graça. Nós não merecemos. O fato de nós estarmos aqui é dom do Espírito Santo que nos alcança e nos muda e nos transforma por dentro. Porque só um bando de doido, né? Para sair de casa cedinho num frio desse e se reunir ao redor da mesa do Senhor. Doidos por Cristo, amém? É isso que Deus espera da sua igreja. Que hoje seja um dia de graça sobre a sua vida e que a graça do Senhor possa mudar a sua história. Eu não sei o que te trouxe aqui, por que você está aqui, qual é a sua condição, mas eu quero declarar que a graça do Senhor possa mudar você por dentro. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é quando Deus pega ele por dentro, porque daí Deus nos transforma de dentro para fora. Sabe, a religião ela é implacável, ela quer mudar você de fora para dentro, porque a religião quer fazer de você um ícone, quer fazer de você uma imagem, quer fazer de você tantas coisas, e a religião ela fica impondo sobre mim e sobre você coisas das quais as pessoas podem enxergar. Mas sabe o que o papai nos ensina? Ó, filho, quando você quiser ter um tempo comigo, entra no seu quarto e tranca a porta, ninguém precisa ver, porque o que está acontecendo entre mim e você é entre nós. E eu vou mudar você por dentro, porque eu habito num lugar alto e sublime, diz o Senhor, mas eu não desprezo um coração quebrantado e contrito. E é isso que Deus quer contigo. Ele quer te mudar por dentro. As tuas convicções, a tua maneira de enxergar a igreja, a tua maneira de enxergar as pessoas à sua volta, a sua família, a maneira de você enxergar o teu trabalho, por que você faz o que faz, por que você tem o que tem. Eu vejo pessoas, amados, ontem eu estava conversando com um amigo e ele me chamou para ministrar num grupo de empresários. Ele falou, pastor, são 16 pessoas a 20 pessoas só são empresários de posse, mas assim, pessoas que precisam muito da graça do Senhor. Desses homens lá, 11 deles têm avião próprio. Então é tudo gente simples, ele falou. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São homens, pastor, que estão buscando sentido para a riqueza que tem. Eu falei, Deus tem um sentido para a riqueza de cada ser humano. Aquilo que você tem de mais precioso tem que estar nas mãos dele. Porque dele, por ele e para... são todas as coisas, é para ele. Pastor, eu não tenho muito, eu tenho os meus filhos. É o mais precioso, o que de mais precioso eu tenho são os meus filhos. Então coloca nas mãos dele. Não coloque nas mãos do mundo. Não coloque nas mãos das filosofias, das ideologias. Coloque os teus filhos nas mãos do Senhor. Pastor, o que eu mais tenho de precioso é o meu nome, porque eu sou uma pessoa que não tenho muitas posses, mas meu nome é limpinho, pastor, é certinho. Sabe assim, nunca nem passou na calçada do Serasa, nunca nem passou na VSPC, nunca passou, pastor. O nome está... Coloque o seu nome nas mãos do Senhor. Deixe ele ser engrandecido através do seu testemunho. Amém? Eu não sei o que você tem mais de precioso. Às vezes você não tem um avião, mas você tem um coração. Tenho orado tanto, igreja, por um povo que tem o coração nas mãos do Rei. Nós vamos hoje, em memória a Jesus Cristo, lembrar do seu sacrifício na cruz, lembrar do seu favor imerecido sobre as nossas vidas, da sua misericórdia. E eu oro por uma igreja que tenha convicção do tamanho desse sacrifício, de um Jesus que entrou na nossa vida para nos mudar. Eu oro por uma igreja, amados, que quando a gente sai dos cultos, a gente sai consciente daquilo que ouviu e sai borbulhando por dentro pela chama que Ele colocou. Porque Deus sempre coloca uma chama, Ele sempre reacende em você e em mim aquilo que está apagando. Quantos sabem disso? Ele sempre reacende. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, amados, que nós somos do céu, nós não somos da terra. A Bíblia diz que na terra nós somos peregrinos e estrangeiros. Quantos sabem disso?
Se você não sabe, fica a dica. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A vida nesse corpo, amados, biblicamente dizendo, é um êxodo. Eu acho que eu já estou pregando. É um êxodo. É uma passagem. Êxodo significa passagem. O Espírito que Deus colocou sobre você e sobre mim é para que nós possamos suportar essa passagem. Porque passar pela terra não é algo tão simples. Quantos sabem disso? Às vezes achamos que a terra é um playground, onde nós brincamos num parque de diversões. Não é, queridos. Nós temos muitas alegrias na terra, mas nós somos do céu. Então, mesmo tendo e conquistando todas as coisas da terra, o seu coração sempre vai estar vazio. Porque na verdade ele busca as coisas do alto. Então o nosso corpo vai voltar para o pó, mas o nosso espírito precisa voltar para o Pai. Porque nós não somos daqui. E entender isso é algo para filhos e filhas que amadurecem no processo da caminhada cristã. Então eu tenho orado muito para que Deus possa nos devolver para as nossas casas, depois dos cultos e das células e dos encontros e dos movimentos que participamos, nós possamos voltar para a nossa casa ardendo com aquilo que o Espírito colocou em nós, como chama. Às vezes somos ouvintes esquecidos, e isso desagrada muito o coração do Pai, muito. Às vezes custamos a nos dobrar, mas Deus, Ele não vai forçar nada contigo. Deus espera que hoje você entenda, que eu entenda, o valor do sangue dele nas nossas vidas. O quanto foi difícil para ele. Você já parou para pensar a dimensão, queridos, a proporção do valor de Jesus deixar os céus, deixar a sua glória para encarnar e morrer por nós? Você já parou para pensar, você já contabilizou isso? Se é que há uma possibilidade de contabilizar isso, né? Mas às vezes Jesus não é um conto de fadas, amém? Ele é o Cristo. Eu quero falar com você hoje de manhã sobre vivendo por algo maior. Eu creio que Atos capítulo 20, verso 17, a gente vai ler 17 em diante. Mas eu creio que existe algo maior preparado para você. Ah, pastor, eu já estou na igreja há 10 anos, 15 anos. Ah, já estou com Cristo há 20, 30 anos. Existe algo maior, pastor? Existe. Existe algo maior que você e eu ainda não experimentamos. Porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Não adianta só amar, sabia? Precisa temê-lo. Não adianta só temê-lo. Preciso obedecê-lo. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam, diz o Senhor. Você precisa guardá-los. Você precisa obedecê-los e observá-los. Verso 17, Atos 20. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça
de Deus. Queridos, Paulo, na verdade, ele nos deixa um legado. Às vezes as palavras de Paulo, assim, parece que Paulo vivia mesmo só com a cabeça no céu, né? Os pés estavam na terra, mas a cabeça estava no céu. Paulo, ele muda completamente a sua perspectiva de visão em relação à vida, por conta de um encontro real que teve com Cristo. A ideia com você nesse bate-papo a respeito de que nós podemos viver algo maior do que aquilo que nós temos vivido, é que você e eu possamos entender o nível da conversão que nos alcançou. Como Deus de fato se apresentou para mim e para você. Como Deus de fato nos transformou de dentro para fora. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos algumas afirmações de Paulo. Paulo escreve 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, Paulo, ele está envolvido com a maioria dessas escritas. E nessas cartas, Paulo, ele vai deixando claro qual que é a posição dele depois de Jesus ter, de fato, transformado ele. Ao olhar para as escritas de Paulo, você vai perceber que parece que Paulo, às vezes, até é leviano em algumas coisas que ele fala, porque parece que ele não vive nesse mundo. Parece que ele é sem noção. A questão não é Paulo ser uma pessoa sem noção. A questão é que Paulo colocou as suas noções nas questões certas. Paulo começou a entender e a compreender pelo encontro que ele teve com Cristo, e muito diferente de alguns de nós nos nossos dias, não compreendemos isso. Paulo começou a entender, amados, o peso dessa entrega, o peso desse encontro. E ele começa a escrever para esses irmãos presbíteros, incentivando esses irmãos presbíteros a viverem e professarem a mesma fé, de uma forma que, de fato, tudo aquilo que viesse a alcançar cada um deles, como estava alcançando Paulo, que fosse para a glória de Deus, independente de ser lutas e provações e tribulações, ou ser momentos maravilhosos daquilo que Deus pode proporcionar. O desejo do coração de Deus para a sua e para a minha vida depois da conversão não é que você viva uma vida de sacrifício e sofrimento em todo o tempo, mas é que você entenda que, embora as alegrias propostas por Deus na vida cristã não estão isentas de lutas e dificuldades que você pode enfrentar. E Paulo deixa isso de maneira muito clara, porque ele diz o seguinte: olha, eu preguei para vocês de casa em casa. Eu ministrei para vocês em todo o tempo, eu nunca me abstive de compartilhar o verdadeiro evangelho com vocês. Sejam em prisões, sejam nas missões, seja nas casas, eu me coloquei à disposição diante dos gregos, dos judeus, dos gentios. Eu nunca fiz acepção de ninguém, sempre com a mesma postura. Porque eu acredito no evangelho que me alcançou. Eu queria trazer você um pouquinho para essas características do alcance do evangelho na vida de Paulo. Paulo vive numa sociedade, amados, não muito diferente da nossa. Paulo está numa sociedade com bastante sincretismo, muitas crenças pagãs, muitos domínios do império. O governo, de fato, imperando sobre todas as coisas. Roma, no período de Paulo, era um império que jamais poderia ser vencido, humanamente dizendo. Um império que vinha de bem a melhor no seu crescimento e nos seus exércitos, na sua postura e na sua força. E Paulo está debaixo de ensinos, de tudo que aprendeu a respeito da religião, no governo desse império. E Paulo, quando ele está aprendendo a respeito de toda a religião e todo o sincretismo da sua época, de toda a força e seu poder de governo, Paulo começa então a se dobrar debaixo de crenças, e por isso ele perseguiu a igreja por muitos anos. Ele passa a se dobrar debaixo de crenças que no seu momento de vida, elas eram comuns nas ruas, na religião, lá fora. Crenças como, por exemplo, a ressurreição não era aceita. Paulo teve que lidar com muitas circunstâncias, ou seja, houve um esvaziar da vida de Paulo para que ele pudesse receber o novo. Talvez esse seja o maior gargalo da vida cristã nas nossas vidas. Nós desejamos o novo de Deus sem permitirmos ser esvaziados por Ele. Deus jamais vai colocar algo novo dentro de um recipiente que não caiba.
A Bíblia diz, amados, que à medida que o vinho ele é trocado dentro dos odres, os odres precisam ser trocados também, porque se você colocar vinho novo dentro de odre velho, a fermentação do vinho vai fazer com que o odre se rompa. Quando Deus vem na sua vida, quando Deus vem na minha vida, a questão não é só parei de fumar, parei de beber, parei de mentir, parei de roubar, não são só essas questões. As questões que Deus quer pontuar na minha vida estão muito mais profundas nele do que esses costumes humanos que nós percebemos. O que Deus deseja mudar não são só as suas atitudes, mas é a sua crença. Falávamos aqui quinta-feira, estamos estudando sobre o livro de Filipenses. Falávamos na quinta-feira que a grande arma de Satanás nos nossos dias não é mudar a ideologia, não é mudar, na verdade, a percepção dos nossos filhos em relação ao que eles são como identidade. A maior arma de Satanás é confundi-los. Porque as nossas crianças têm sido confundidas todos os dias, porque eles já não sabem mais o que é certo ou errado. Por quê? Porque dentro da casa de Deus eles ouvem os critérios bíblicos, lá fora eles ouvem o critério da escola, lá nos amiguinhos ele ouve o critério das outras famílias, e lá na rua eles ouvem a sociedade. Eles vão ouvindo tantas coisas e eles não têm como discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então a arma de Satanás na vida dos nossos filhos, das nossas crianças e daqueles que nascem em Cristo Jesus, que ainda são imaturos para lidar com o evangelho puro, a arma é a confusão. E existe uma grande confusão, amados, nos nossos dias a respeito daquilo que nós estamos recebendo. Por isso nós não conseguimos viver o maior de Deus para nós, o melhor de Deus para nós, porque ao mesmo tempo que nós cremos na verdade, nós somos todos os dias compelidos àquilo que não é realidade, aquilo que não é verdade. Pastor, dá um exemplo bem claro assim, para não me deixar confusa. Quantos já pensaram assim? Nossa, as pessoas ficam falando de eu fazer isso aqui, mas eu tenho direito, né? Eu trabalhei tanto. Quantos já pensaram assim? Nossa, eu trabalhei tanto, né? Eu fiz tanto. Eu me apliquei tanto, então eu tenho direito. A questão, amados, do verdadeiro evangelho não é se você tem direito, é se você está disposto a abrir mão deles. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque direitos nos são dados. A questão é se nós entendemos, se convém. Paulo está entendendo isso. Porque debaixo de um sincretismo, debaixo de um momento na religião, onde as pessoas não criam na ressurreição, Atos capítulo 9 diz que Paulo está numa estrada, e nessa estrada ele tem um encontro com Jesus, e sabe o que acontece nesse encontro? Jesus acabara de ressuscitar. Paulo tem um encontro com um Jesus ressurreto. Eu fico pensando, amados, nos nossos dias, aquilo que Deus tem exigido de você, aquilo que Deus tem exigido de mim, o confronto que isso não é dentro de nós quando Ele exige. Porque para nós os costumes, para nós a sociedade, para nós a nossa criação, a nossa formação, para nós as nossas posturas, é possível, pode. Mas quando Deus nos alcança, quando nós temos um encontro real e pessoal com Ele, Ele vai confrontar coisas que para nós até então eram comuns. E Jesus agora se apresenta para Paulo ressurreto, para um homem que não cria na ressurreição dos mortos. Jesus se apresenta para Paulo diante de um império que vencia todos, mas não conseguiu vencê-lo. Porque o Império Romano não venceu a Jesus. Nada venceu a Jesus. Então Paulo está diante de um Senhor ressurreto que venceu a morte, quebrando todos os paradigmas dessa vida. Quando você é exposto ao Evangelho, querido, querida, você é exposto diante de algo sobrenatural, que quebra todos os paradigmas daquilo que foi colocado dentro de você. A sua mente, a minha mente, ela não comporta, ela não suporta, não é possível, humanamente, nós entendermos os propósitos de Deus com a própria mente. Porque Deus vai dar a você coisas que você jamais esperou. Vai levar você a lugares que você jamais alcançaria. Deus vai estabelecer os seus pés e os pés da sua família em situações e circunstâncias que vocês jamais poderiam, se fosse pela força do próprio braço, se fosse pelos relacionamentos que você tem, pelo conhecimento que você tem. A Bíblia diz que Deus então ocultou dos sábios e entendidos para revelar os seus pequeninos. Por que Deus faz isso, amados? Porque na verdade Deus precisa ser glorificado através daquilo que Ele está fazendo conosco, para que a gente possa viver o maior dEle, o melhor dEle.
não tem a ver com você somente, tem a ver com Ele em primeiro lugar. Então Paulo está nos deixando e nos fazendo entender que quando nós nos posicionamos em Deus, para que nós possamos viver o maior, é preciso estarmos dispostos a sacrificar o menor. Para você viver o maior de Deus, você precisa estar disposto e disposta a sacrificar aquilo que é menor. Coisas que para você tem um valor tremendo. Coisas que para você diz, não vivo sem isso. Tem gente que fala assim, não vivo sem café. Mas se um dia tiver que parar de tomar por conta da saúde, por exemplo, não morre, sabia? Não morre. Vai dar dor de cabeça nos primeiros dias, você vai ficar irritado, vai morder umas 4 pessoas, vai beliscar uns 8, né? Vai bater a porta na cara de alguém que você está irritado, está tudo certo. Mas você vai sobreviver. Quantos sabem disso? Pastor, se ela me largar eu morro. Namorado faz muito assim, né? Os namorados são terríveis. Pastor, não sei viver sem ela. É por isso que você está morrendo desse jeito. Colocou seu coração nela em vez de colocar nele. Porque dele, por ele, são todas as coisas, queridos. Nós colocamos o coração nas coisas ao invés de colocarmos o coração em Deus. E por isso nós morremos e perecemos. Paulo está nos ensinando, você precisa abrir mão de algumas coisas para que você possa experimentar o sobrenatural. Nada contra o seu lazer, irmão, irmã. Nada contra o seu lazer. Pelo contrário, eu tenho lazer. Gosto de uma série de coisas e curto e faço elas. Ontem mesmo eu e a Giovana maratonamos lá, assistindo algumas coisas na Netflix. Às vezes a gente pega séries assim que a gente gosta e para quem gosta, me jogo no sofá lá, você não me pega nem na massinha para me tirar de lá. Tá tudo certo o seu lazer, só que deixa eu dizer algo para você. Existem momentos que você vai ter que tomar algumas decisões. Existem momentos que, embora o lazer ele é para você algo tão importante e tão valioso, mas existem momentos que ele vai ter que ser sacrificado. Cadê as mães, mamães? Tá bom, você ama demais fazer algo e você está no meio desse algo que você ama fazer. Aí a sua criança tem uma febre. Ela está com 42 de febre, quase convulsionando. Você vai falar para ela assim, filha, não tem febre agora não, mamãe está no meio do lazer, a hora que acabar aqui a mamãe vai ver o que você tem, é assim que você faz? Se é assim, no final você me procura que nós vamos orar por você. Porque aí a coisa está feia, hein? Se a sua maternidade está nesse nível, eu quero orar pela sua criança. Não é assim que fazemos, amados. Quando a criança ela precisa de ajuda, ela não tem condições por si. Ou a mãe socorre, ou o pai socorre, ato contínuo, ou nós temos um problema maior futuro. E a omissão de socorro, queridos, é um peso que às vezes nós temos que carregar. Mas quando nós falamos de reino, nós não fazemos e não tomamos as decisões na mesma proporção. Porque as proporções do reino, nós sempre achamos que o reino tem que esperar. Paulo não está nos ensinando isso. Paulo está dizendo, sabe, olha, eu estou dizendo para vocês que agora eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo a ir a Jerusalém. E eu não sei o que me espera lá, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei que é prisões, açoites, perseguições, injúrias, difamações, sofrimento. Mas eu estou convicto disso. Mas eu vou para lá. Pedro tentou tirar Jesus da cruz. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. A Bíblia diz que os discípulos de Paulo, quando Paulo então decide mesmo descer para Jerusalém, aí Deus levanta um profeta, e o profeta pega um cinto, Ágapo, ele pega um cinto e fala, olha, quem que é o dono desse cinto aqui? Ao descer para Jerusalém, será feito isso com ele. Aí os discípulos de Paulo falaram, Paulo, não vai não, você viu o que o profeta aí falou, a hora que você for lá o chicote vai estralar no seu lombo, filho. Ele falou, irmão, vocês não estão entendendo. Vocês ainda não entenderam o que é ser igreja. Paulo está dizendo para os irmãos. Vocês ainda não entenderam o que é cristianismo. Vocês não compreenderam.
Estou disposto a viver por Cristo e não estou disposto a morrer por Ele? Que cristianismo é esse, Paulo está dizendo? Sabe, amados, para Paulo não importava o viver para Cristo, importava o morrer por Ele. Porque Paulo entendeu que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo vinha de Deus. Então Paulo diz, não, eu vou. Então eu quero falar sobre alguns aspectos bem rápido com você. Primeira coisa que eu quero pontuar com você dentro dessa perspectiva de reino, se nós desejamos e queremos viver o melhor e o maior de Deus para nós. Desejamos viver por algo maior, você precisa entender o que é mais importante. Se você é das anotações, anote isso aí, o que é mais importante. As nossas importâncias, amados, elas estão, via de regras, voltadas para o nosso coração. E eu quero dizer para você, evangelho não tem nada a ver com coração. É por isso que Deus já falou assim para mim e para você, filho meu, dá-me o teu coração. Ele já está pedindo para dar, porque se deixar com você, você vai fazer besteira. Ele falou, dá para mim. Dá para mim porque se você se movimentar pelo seu coração, você nunca vai ser um cristão autêntico. Você nunca vai ser um discípulo e uma discípula fiel. Me dá o seu coração. Deixa ele comigo, porque ele vai te enganar. Lucas capítulo 12, verso 15 diz assim, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus está falando em Lucas capítulo 12. Jesus está nos dando uma ideia, amados, que na verdade a ganância e a minha vida e a sua vida não consiste nos bens que nós angariamos. Nós precisamos ter cuidado. Quando nós falamos de viver algo maior em Deus, nós precisamos entender que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, na verdade, são ferramentas para um processo. Pastor, eu posso ser milionário? Você pode ser trilionário. Aliás, eu oro para que você seja. E quando você entrar no seu reino, lembra da comunidade. Amém? Seja bilionário, querido. Não tem a ver com a quantidade daquilo que você tem. Tem a ver onde está o seu coração em relação àquilo que você tem. Pobres são milionários e ricos são miseráveis muitas vezes. Porque entendem que aquilo que tem é maior do que Deus. Nós precisamos ter uma percepção, amados. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, de maneira que as coisas desse mundo roube o maior de Deus para mim e para você. Pastor, mas eu não posso zelar e cuidar das coisas? Deve. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e ficar passando prego no seu carro porque ele não tem valor nenhum, riscando a lata dele. Você tem que cuidar. Faça um seguro, se tem condições de fazer. Está duro de pagar até plano de saúde, né? Pagar plano para o carro está mais difícil ainda, né? Você tem que cuidar, irmão. Zela. Passa um paninho no seu tablet, cuida do seu celular. Tem que cuidar, irmãos. Isso aí não é amor demasiado às coisas, isso é cuidado. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus em tudo que Ele nos confiou nas mãos. Se Deus confiou um celular na sua mão, você tem que cuidar. Se Deus confiou um carro, você tem que cuidar. Se Ele confiou uma casa, você tem que cuidar. Se Ele te confiou muitos bens, você tem que cuidar. Mas a questão é o seguinte, de tudo que você tem, cuidado como você tem lidado com isso. Porque às vezes você tem tudo e ao mesmo tempo não está tendo nada. Porque o tudo que você tem não está a serviço do reino. Dá uma paradinha assim, só para olhar para a cara de vocês, para ver como é que vocês ficam quando a gente fala sobre compartilhar aquilo que temos. Nós precisamos aprender a compartilhar o que temos, amados. Constantemente eu esvazio meu guarda-roupa e constantemente Deus enche ele de novo. Quase sempre eu estou esvaziando coisas e Deus está sempre me dando de novo. As pessoas falam assim, pastor, você anda bonito, hein? Existe uma diferença entre andar e ser, tá, queridos? Tem isso também, tem alguns que não têm discernimento. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou na conjugação do verbo dos irmãos. Pastor, você anda bonito. Vocês me vestem. E eu visto outros. E vocês me vestem e eu visto outros. E vocês me vestem e eu visto outros.
É assim que funciona o reino, queridos. Você não precisa estar ganhando todo o tempo, você precisa compartilhar o que ganhou. Você precisa entender que tudo que Deus confiou nas suas mãos tem um propósito maior do que você. Mas para viver o propósito maior, você precisa aprender a abrir mão daquilo que é menor. Você precisa entender isso. Olha, existem algumas empresas, igual a Colinos, John Deere, outras empresas, amados. Existem algumas empresas que os proprietários dessas empresas decidiram devolver ao Senhor 90% de toda a renda da empresa e viver com 10%. Quantos conhecem a John Deere? Empresa de equipamentos agrícolas. Aquele homem decidiu devolver 90% do Senhor de tudo que entrar na sua empresa, ele vive com 10%. Eu vou falar para vocês, meu irmão, os 10% que ele vive, eu e você, nunca mais precisa trabalhar na vida, só com os 10% que ele vive. Eu acho que ele sustenta as nossas próximas 100 gerações para frente, de todos nós aqui, só com os 10% dele. Você está entendendo, irmãos? O dono da Colinos fez isso. Creme dental. Quando ele iniciou, ele falou assim, 90% para Deus, 10% para a empresa. E vamos servir o reino. Pessoas que entendem um propósito. A gente doa uma coisa, ganha outra. Esse dia eu doei meu tablet. Preciso para ministrar, né? Doei meu tablet, ganhei um de última geração. Ganhei um 10. Agora está parecendo um avião. Daqui a pouco eu ganho um 10, vou ganhar, daqui a pouco eu dou o 10, ganho o 12 antes de lançar. Eu estava no mercado, queridos, você que é mais antigo vai lembrar dessa... Bem antigamente, assim, lá quando a gente era criança em Barbacena, lançaram o Blu-ray. As mídias dos CDs naquela época era só áudio, não tinha mídias de vídeo ainda. Mas aí lançaram o DVD, os Blu-rays, quantos se lembram? E um dia eu estou no mercado. E aí a Lojas Americanas, eu estou com a Giovana fazendo as comprinhas lá, enchendo as panelas. E na Lojas Americanas tinha vários DVDs assim, os filmes, né? Filme que saiu no cinema, a gente não teve oportunidade, naquela época, né, não teve oportunidade de assistir. Eu falei, nossa, amor, naquela época não tinha internet, que você conectava tudo, baixava, fazia as gambiarras que a gente faz hoje. Eu falei, nossa, amor, vontade de assistir esses filmes aqui, vou comprar um filme desse aí. Ela falou, mas nós não temos um aparelho. O aparelho era caríssimo, queridos. Era pique assim uma televisão de 80 polegadas hoje, é caro. Aí eu falei, não, amor, Deus está no controle. Comprei um, falei, amor, mas não quero assistir só isso, quero assistir esses dois aqui também. Comprei 3. Cheguei em casa, irmãos, lembro até hoje, era uma sexta-feira. Cheguei em casa, ajeitei na minha estantezinha lá. Era umas 18h30, mais ou menos, 6:45 da noite. Um irmão bateu palma na minha casa. O irmão falou assim, ô Cacá, rapaz, eu fui viajar para tal lugar, cheguei lá, fui comprar um negócio para mim. Quando eu fui comprar para mim, Deus falou, compra um pro Cacá, leva para ele. Eu falei, rapaz, você acredita que eu comprei os DVDzinhos hoje? Só vou ligar na tomada e estourar pipoca e guaraná. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente vive as coisas de Deus pela fé, Deus muda a nossa história, Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, para você viver o mais importante de Deus, você tem que aprender a dar passos no sobrenatural. Dê passos no sobrenatural. Abra mão daquilo que você tem em favor de outros. Ame a Jesus mais do que você mesmo. E você vai ver Deus operando coisas na sua vida. Eu poderia passar horas contando milagres e testemunhos para vocês do que Deus já fez na minha vida, amados. Deus já fez muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu já estive dentro do meu trabalho, Deus enviou uma pessoa para falar, olha, não trabalhe em tal barracão, hoje eu não conheço a estrutura da sua empresa, a empresa que você está trabalhando, mas não vá para esse lugar hoje, porque se você for trabalhar lá vai ter um acidente, e eu não fui e o acidente aconteceu. Era para mim estar lá. Eu já vivi tantas coisas, amados, com Deus,
Porque eu estou entendendo o seguinte: para você viver o maior de Deus, você precisa abrir mão do menor. Abra mão. Não insista mais nas suas vontades. Deixa Ele fazer aquilo que Ele está requerendo de você. Dê um passo de fé. Coloque a sua mão no bolso, coloque a sua mão no coração, coloque a sua mão na geladeira. Olha, o cristão, o discipulador, ele tem que ter duas coisas abertas para os seus discípulos, irmãos: a carteira e a geladeira. Geladeira é algo íntimo, né? Você vai na casa de uma pessoa, você não fica abrindo a geladeira dela, né? Quando você pede água, você fala: pega lá fazendo um favor. Não, você tem que abrir, irmão. O discípulo tem que entrar na casa do pai e tem que ser igual ao filho. Ele tem que pôr a mão na geladeira e puxar. Abra a geladeira da sua casa. Abra a sua carteira. Ame as pessoas incondicionalmente. Viva por algo maior. Viva por aquilo que faz sentido. Quando você tiver 80, 90, 100 anos, se você tiver velhinho, velhinha, você vai poder dizer assim: olha, quando eu comecei a acompanhar esse menino, essa menina, ele era um garoto. Olha o homem que ele se tornou. É isso que você vai levar. Não vai levar mais do que isso. Quantos estão entendendo? Quero falar sobre distrações. Não vai dar tempo de eu falar tudo de novo pelo jeito, mas distrações. Marcos capítulo 8, verso 34 diz assim: então ele chamou a multidão e os seus discípulos e lhes disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Queridos, eu fiquei pensando nesse texto para falar com você sobre distrações. Você sabe por quê? As coisas do mundo nos distraem muito. Quando Jesus está dizendo assim: olha, aquele que deseja vir após mim, se quer viver algo maior, se quer viver aquilo que de fato eu tenho na sua totalidade, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Sabe por que Jesus está falando a respeito de tomar a cruz? Não é porque Ele quer ver você sofrendo e ver você abatido toda hora e encurvado. É porque, na verdade, Jesus ele foi submetido à morte de cruz. E a morte de cruz dentro do Império Romano significa que toda pessoa que tinha essa condenação de morte, ele próprio tinha que carregar a sua cruz. E enquanto ele carregava a sua cruz e passava pelo trajeto, ele estava dizendo para todas as pessoas: essa foi a minha condenação. Uma condenação de cruz. Porque havia outras mortes e outras condenações do Império Romano sobre aqueles que eram executados naquela época. Mas a morte de cruz era algo que você tinha que deixar claro para todos à sua volta que tipo de morte você estava enfrentando. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você deseja ser cristão, cristã, autênticos, você precisa deixar claro para todo mundo. Deixar claro para todo mundo, que todos saibam por onde você passar. As pessoas precisam ver e elas precisam enxergar em você que o cristianismo de fato transformou a sua vida. Deixe claro, como foi comigo quando eu carreguei a minha cruz e deixei claro para todo mundo que a minha condenação foi uma condenação de cruz. Deixe claro para todo mundo que você é meu discípulo. Você precisa carregar isso de tal forma que as pessoas, só de olhar para você, elas saibam que você foi transformado, que você não é mais a mesma pessoa que você era, que você não vive mais da mesma forma que você vivia, que você não se posiciona mais da mesma forma que se posicionava, que de alguma forma hoje nós não sabemos explicar porquê, mas o perdão entrou em você. É isso que as pessoas vão dizer. Eu não sei explicar o porquê, porque pessoas que não nasceram de novo não compreendem as coisas do Espírito. Eles não entendem as coisas do Espírito porque eles são carne. Mas todo aquele que é nascido do Espírito sabe o que aconteceu com você, porque aconteceu com ele também, porque aconteceu comigo. Então Jesus está dizendo: você precisa deixar claro, toma sua cruz, deixa claro para todos que estão à sua volta. Para de ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa no seu trabalho. Quando todo mundo conta aquela piada indecente, quando todo mundo fala mal da mulher do outro. Amados, homem é terrível. Mulher não sabe o que é isso, mas os bichos são desalinhados. Você vai em alguns estabelecimentos de homens, queridos, é impressionante. E quanto mais braçal o estabelecimento, pior é. Os caras falam da mulher do outro. Você viu lá o fulano, ó. Vamos cessar a falar isso, querido. Aí você, filho, você é crente. Nasceu de novo.
Como é que você pode entrar nesse nível de conversa? Irmãos, a conversa entrou nesses termos, ou outros termos que você já identificou que biblicamente não compete a você, sai de cena. Fala, irmãos, quero me abster desse bate-papo. Quero me abster, não faz bem para mim. Pastor, eu tenho vergonha de falar. Não fala nada, sai então. É melhor do que ser conivente. Você precisa deixar claro que você nasceu de novo. Falar das mulheres também, né? Senão os homens não aguentam. Já foi fazer unha? Cabelo? Tem salão que eu vou falar para você, hein? Parece o átrio do... Impressionante. Sabe de tudo. Da vida de todo mundo. E quem é crente, quem é cristão de fato e de verdade, em alguns lugares você sai até pesado dos lugares, de tão mal que faz. Então você precisa deixar claro para todos que você nasceu de novo. Seja coerente com aquilo que você prega e viva aquilo que Deus te deu na sua totalidade. Amém? Eu vou correr um pouquinho. Ajuste o foco. Último ponto, vou falar com você. Ajuste o foco. Não adianta só você correr das distrações, você precisa ajustar o foco. O diabo tentou distrair Jesus, Mateus capítulo 4, ele leva Jesus e ele mostra, lá no pináculo do templo, ele mostra para Jesus tudo que Jesus podia ter, tentando distraí-lo. Jesus venceu tudo. Por que Jesus venceu tudo? Porque ele ajustou o foco. Ajuste o foco. Hebreus capítulo 11 nos fala dos nossos irmãos, considerados como a galeria dos heróis da fé. Irmãos e irmãs preciosos, queridos, que lutaram por um bem maior, que lutaram por uma causa, que acreditaram no Jesus, que acreditaram no Deus a quem eles se entregaram, que acreditaram no Espírito Santo mesmo não tendo habitando eles. Eles acreditaram na Trindade, eles acreditaram no Deus vivo. Esses homens, essas mulheres do Antigo Testamento, e você vai para o Novo, homens e mulheres já agora com Jesus na sua totalidade, entenderam que Jesus era maior do que tudo. Homens como os apóstolos e tantos outros discípulos. Amados, nós falamos de perseguição. A própria igreja cristã perseguiram seus irmãos no passado. Antes dos metodistas, amados, houve uma igreja chamada Anabatistas. Os Anabatistas, quem já ouviram falar desses irmãos? Depois de Lutero, queridos, vieram os anabatistas, depois vieram os metodistas. O que acontece, amados? Os luteranos, eles não compreenderam totalmente o que Deus estava fazendo. Através do nascimento do protestantismo, irmãos, por não compreenderem, perseguiram outros irmãos que creram e entenderam algo um pouquinho mais profundo. Porque os anabatistas, amados, eles entenderam que o batismo poderia ser por imersão, mergulhar na água. Os luteranos não tinham entendido isso ainda, mas entenderam que já não dava mais para ficar debaixo da religião morta. Então, no protestantismo, eles foram avivados. O que houve? Houve uma perseguição aos anabatistas e muitos deles foram mortos, afogados, porque criam no batismo por imersão. É de água que você gosta? Entende? Nós fazemos atrocidades, amados, quando nós não ajustamos o foco. Atrocidades. Ajuste o seu foco para que você não mate seus irmãos. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Existem pessoas ao seu lado que dependem de você. Ah, pastor, a salvação é individual. A salvação é, mas o auxílio é mútuo. Nós somos um corpo que vivemos debaixo de uma corresponsabilidade. Ela não é toda sua, mas ela é nossa. Amai a Deus de todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento. Paulo está nos ensinando isso, mas olha, não se esqueça, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A igreja é um corpo, queridos. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos ajustar o nosso foco. E o que é ajustar o foco? É entender que os nossos irmãos que estão passando por prova, muitas vezes, nem por isso estão em pecado.
Às vezes nós vemos alguém passando por prova e a gente fala assim, mas merecia. Meu Deus do céu. Nós não podemos fazer isso. A igreja não pode. Não pode sair da mesma fonte duas águas. Água doce e amarga. Se nós somos nascidos de novo, nós somos uma água doce. Quando você olhar um irmão seu na prova, estende a mão para ele. Hoje é dia de ceia, amados. Eu sou de um período de conversão que dia de ceia as pessoas faltavam, não iam no culto, porque elas estavam em pecado. E elas sabiam que se elas fossem no culto, elas não poderiam participar, porque elas estavam em pecado. Quando Jesus estabelece a ceia, ele fala assim, olha, fazer isso em memória de... Nós fazemos e participamos da ceia, às vezes, em memória do nosso pecado. Jesus não mandou fazer em memória do pecado, ele mandou fazer em memória dele. Eu desafio a você, sabe o que você deveria fazer na hora da ceia? Se você está lembrando de algum irmão e alguma irmã que está afastado, que não vem tomar ceia porque eles estão se sentindo indignos, você tem que pegar a ceia e levar para ele na casa dele, tomar com ele lá, e dizer, irmão, vim compartilhar a ceia com você. E ele vai falar, mas eu não sou digno, e você vai dizer, eu também não. Porque se eu fosse digno, Jesus teria morrido em vão. Nós precisamos ajustar o foco. Os nossos irmãos, heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, amados, você vai fazendo a leitura. Muitos deles venceram em vida, mas muitos deles venceram morrendo. Morreram por Cristo. Então não significa que um é melhor do que o outro, ambos são reconhecidos e ambos são listados na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que foram tirados da boca de leões, homens e mulheres que morreram na boca de leões, homens e mulheres que foram tirados da fornalha, homens e mulheres que foram queimados vivos por amor a Cristo. Então nós precisamos considerar, amados, o que Deus está fazendo, ajustar o nosso foco, significa entender o processo de cada um. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que aquilo que você faz tem implicância no corpo. Cuidado com o que você tem feito do corpo de Cristo, porque você faz parte dele. Não é possível você chutar a canela e não sentir a dor junto. Não é possível você dar uma marretada no dedão e não sentir a dor junto. A questão é que você sofre e coloca todo mundo em sofrimento. Não precisa ser assim. Ajuste o foco. Amém? Eu queria que vocês se colocassem em pé para parecer que está terminando. Quantos estão entendendo, queridos, até aqui? Nós precisamos viver por algo maior. Nós precisamos viver pelo reino. Eu queria liberar os pais que têm crianças no Kids, nós vamos cear. Os pais podem... Vai um só, tá? Se tá pai e mãe juntos, se o culto tá ruim, não vai o pai e a mãe, não. Deixa um no salão. Nós vamos cear. Eu queria chamar os obreiros para a gente participar da ceia, mas eu queria finalizar com você. Quando Estevão, ele é apedrejado até a morte, queridos, Estevão, ele tem um ajuste de sintonia no momento da sua morte. Por que um ajuste de sintonia? Porque Estevão, ele tinha tudo para odiar as pessoas que estavam fazendo aquilo contra ele. Estevão tinha tudo, amados, para poder dizer: vocês são um bando de miseráveis. Caia fogo do céu sobre vocês, que o Senhor os julgue. Estevão tinha tudo, mas a Bíblia diz que ele ajusta o foco. E Estevão, olhando para aquelas pessoas, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que Jesus, ele se levanta, queridos, à destra de Deus Pai. Quando Estevão olha para cima, Jesus está em pé, ao lado de Deus. Jesus está fazendo menção de que estava se colocando ao lado de Estevão. Você lê coisas hoje na Bíblia que você às vezes nem compreende o que está lendo, por conta de passar assim leitura rápida, não aprofundar, não mergulhar. Mas é assim, queridos, no período de Estevão, maiores autoridades, elas tinham que estar sentadas no trono. Só se colocava em pé ao lado do trono serviçais.
mas a Bíblia diz que Jesus estava sentado e ele se coloca em pé. Aos olhos da religião, no período de Estevão, é que Jesus era um único serviçal. Mas aos olhos de Estevão, Jesus estava dizendo o seguinte: sabe, Estevão, a sua atitude, o seu ajuste foi tão nobre, no momento da sua morte, que eu faço questão de me colocar ao seu lado. Jesus levanta para estar com ele e para recebê-lo. Eu acredito que Jesus quer se colocar em pé por algumas vidas aqui hoje. E eu queria que você de fato pudesse receber essa palavra. Queria que você pudesse de fato entender o que Deus está fazendo. Então, antes mesmo de ceiarmos, eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Onde você está, eu queria que você abrisse as suas mãos. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra. Não somente nós aqui no salão, mas aqueles que estão nas mídias, nos assistindo. Senhor, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas, que haja uma transformação de dentro para fora. Todas as pessoas que estão sendo tocadas e serão tocadas ainda por essa palavra futuramente, nós profetizamos, ó Pai, de que haverá, Senhor, uma sintonia de algo maior nas nossas vidas. Nós queremos viver por um evangelho que faz diferença, Senhor, e que vale a pena. Nós queremos renunciar a si mesmo para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Assim nós oramos nessa hora, consagrando a Ti, Senhor, tudo que somos e temos, e que essa palavra se faça vida em nós. Assim o Senhor te abençoe. Nós declaramos amém, em nome de Jesus, e amém.